Depois que o Darkseid morre e o Batman se senta na cadeira Mobius, se tornando o Deus Supremo do Conhecimento, Bruce passa a ter a habilidade de prever crimes antes deles acontecerem e passa a usar isso a seu favor, chegando até a teletransportar alguns assaltantes que iam roubar um banco pro meio da Antártida para eles pensarem melhor sobre suas futuras intenções. Batman então continua aproveitando dos seus poderes e depois dele teletransportar um agressor de mulheres pro meio da Ilha das Amazonas, Bruce tenta viajar no tempo para impedir a morte dos seus pais, mas vendo que ele não podia alterar o passado, ele encara friamente o assassino nos olhos e rapidamente usa sua cadeira para visitar ele na prisão, agora nocauteando o companheiro de cela do Joe Chill e deixando ele completamente desesperado, perguntando o que Batman queria, o que Bruce só responde que queria ver como um fracassado como ele estava aproveitando a vida atrás das grades. Joe então tenta gritar por ajuda, mas depois que Batman revela que criou uma barreira de som invisível ao redor da cela, Joe Chill cai no chão apavorado, dizendo que não merecia aquilo, mas Batman retruca que ele não merecia nada, agora teletransportando os dois até o famoso beco do crime, onde tudo começou. E assim que Joe começa a relembrar orgulhoso da noite que ele matou Thomas e Martha Wayne, dizendo que ele provavelmente virou o bicho-papão do pequeno filho deles, ele continua zombando do crime, sem nem ter ideia com quem ele estava falando, e Batman interrompe ele, perguntando quantas vidas ele já tinha tirado em Gotham, o que Joe responde que foram 40. Porém, é aí que Bruce diz que ele particularmente queria falar só sobre as duas daquele beco, e assim que Joe pergunta confuso por quê, Batman tira sua máscara furioso e revela que ele era o Bruce Wayne. Joe agora grita que deveria ter matado ele naquela noite, e depois de Bruce responder que poderia facilmente despedaçar ele em um segundo para espalhar seus restos pela rua, Batman afirma que isso seria misericordioso demais e só leva Joe Chill de volta para sua cela, ameaçando revelar para todos os outros detentos que foi o grande Joe Chill que criou o Batman, a maior pedra no sapato de todos os criminosos de Gotham. E depois que Joe implora para ele não fazer isso, já que assim ele com certeza iria ser morto, ele pergunta que tipo de monstro Bruce se tornou, e Batman responde que não era um monstro, e sim só o seu bicho-papão, logo em seguida segurando Joe pelo pescoço e só apagando sua memória de toda aquela conversa, o que apesar de ter feito Joe esquecer do Batman, ainda não fez ele esquecer do medo absurdo que ele ficou dele.